E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 3. Agora o principal, Senhor, está aqui, a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor, que possa eu e minha família ser útil para o transbordo das Tuas palavras, para que elas cheguem de um modo direto ou indireto a mais pessoas e que elas acessem conforme a Tua vontade santa, Senhor, o Teu reino, se assim for Tua vontade. Desde já te agradeço essa oportunidade, em nome do Teu Filho unigênito. Amém. Bem, temos aqui no capítulo 3 do livro do profeta Isaías, 26 versículos. Nos diz o profeta do versículo 1 em diante: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Repetindo o versículo 2 e versículo 3. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: Tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. 7º versículo nos diz: Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobre. Ai de sua alma, o que fazem mal a si mesmos. Repetindo o 9º versículo: O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua culpa, porque fazem mal a si mesmos. Dizem os justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há conosco? Repetindo o 15º versículo do capítulo 3 do livro do profeta Isaías. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. 16º versículo nos diz: Diz ainda mais o Senhor: Visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos de forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos.
repetindo o 20º versículo que nos diz: os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será em lugar de perfume, haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. 25º versículo do capítulo 3 de Isaías nos diz: os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. 26º e último versículo de Isaías capítulo 3 nos diz: as suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará na terra. Bem, em todo o capítulo 3, nos seus 26 versículos, nos fala o profeta Isaías acerca do julgamento de Judá e de Jerusalém, sobretudo do versículo 1 até o 15º, onde narra efetivamente o domínio e quem os dominará. E no 15º e último versículo dessa fase, nos diz com transparência o porquê. Diz o 15º versículo: que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. Do 16º ao 26º, narra o profeta Isaías sobre o julgamento das filhas de Sião, ressaltando as suas qualidades e a ausência delas por força do julgamento. Pois é, o Senhor, como noutra oportunidade já fora dito, é misericordioso, mas é sobremaneira justo. E interessante é observar que boa parte dos seres humanos buscam um Salvador, o Salvador. E muito poucos desses compreendem que o Salvador é também Senhor. Portanto, para ter a benesse, para ter o benefício, há também o encargo que não se separará nunca. Tal qual o livre-arbítrio que Deus nos deu. É um direito de escolha, mas com ela vem efetiva consequência de sua prática. Que Deus continue a nos dar a felicidade plena de viver em meio ao seu favor, em meio ao seu amor e ao seu poder, conforme o seu propósito, e diante e em meio ao seu mover. Sucesso. Que Deus nos abençoe.